Jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast do Casal do Têxtil. Eu, Jason Catafesta, e ao meu lado, Juliana Harps. Oi, tudo bem com vocês? Jason, hoje é o episódio número 61 e trouxemos hoje uma empresa que presta um serviço, tem uma realidade assim que toda empresa precisa encarar desde o começo. Boa, E tem muita curiosidade aí que eu quero saber desses dois. Charles e Júlio, CEO e gestor de tecnologia da CIS Têxtil. Sejam bem-vindos. Que legal, sejam bem-vindos. Obrigado. Bem-vindo, Legal, gente. Obrigadão, gente. Que bom estar aqui com vocês. Poder falar um pouquinho desse mundo que você falou ali, que o têxtil tem que encarar desde o início, né? Toda empresa, né? Exato, Precisa verdade, de toda. dados, tecnologia. Parece que de início, acho que não é uma visão só minha, acho que deve ser geral. Ninguém quer colocar um sistema, né? Todo mundo foge, né? Aí, sempre existe... quando se aperta, aí... agora cresceu, cara. Daí agora, né? Mas não é, devia começar já certo, né? Exato. Na verdade, assim, existe muito aquele estigma de que sistema trava processo. Na verdade, é o contrário. O sistema é um guardião dos processos, né? Então, se você começa pequeno, seja uma facção, seja uma pequena estamparia, né, e tudo mais, você tendo seus processos já bem definidos, já pode colocar o sistema para rodar, né? Legal. Então, Sim. Tá, então com base nisso, me fala aí, como que tudo começou, essa CIS Têxtil? A CIS Têxtil, ela iniciou, na verdade, foi fundada há 34 anos atrás, em 1991, né, pelo Pedro Paulo, o fundador da CIS Têxtil. Na época, ele era gestor de TI em uma empresa têxtil, uma grande empresa têxtil da região, e ele percebeu que, poxa, indústria têxtil, quanto mais verticalizada ela é, né? Quanto mais ela se aprofunda nos processos, seja do início da fiação até em diante, é difícil você ter uma solução que atenda às nuances, às especificidades de cada coisa da cadeia. Verdade. Né? E quando ele percebeu isso, poxa, ele e mais dois colegas acabaram fundando e iniciando a aventura CIS Têxtil, né? Isso 34 anos atrás. E de lá para cá, a CIS Têxtil foi crescendo, foi ampliando como produto, como ERP, na verdade, né? A gente sempre diz, nós não somos uma empresa de tecnologia especificamente, nós somos uma empresa de negócio, né? Então, o nosso maior diferencial é entregar o processo de negócio para os nossos clientes, como ele deve funcionar, e daí, claro, dentro de um sistema. Certo. E foi nesses 34 anos crescendo com essa visão e daí, claro, cada vez mais se aventurando em processos de negócio diferentes no nosso mundo do têxtil. Uma hora surgiu um cliente que era uma fiação, outra hora surgiu um cliente que era uma tecelagem, outra hora vieram as confecções, né? E à medida que a CIS Têxtil foi abraçando mais negócios, né, do mundo têxtil, então automaticamente o produto foi melhorando. Foi aumentando o o leque produto de foi soluções, aumentando. não é? Exato. Tanto é que daí hoje a gente diz que o CIS Têxtil é um ERP que atende da entrada de matéria-prima da fiação, que é o algodão. A gente só não faz gestão ainda da fazenda de algodão, mas do algodão até o contas a receber, né? Sim. Então, o contas a receber, porque a gente tem toda a gestão de back-office também. Né? Então, com o CIS Têxtil, praticamente todos os clientes hoje que usam CIS Têxtil usam CIS Têxtil para todo o processo transacional. Né? Não precisa ter um sistema de contábil, fiscal, financeiro, comercial diferente do PCP da tecelagem, do PCP da fiação, do PCP da malharia, do PCP da tinturaria. Está tudo abarcado dentro de uma única solução. Entendi. E foi assim que a CIS Têxtil surgiu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Achei um pouco curioso que logo de início tu falou que é um processo e depois vem o sistema. Por exemplo, assim, então a solução está num processo. Agora achei mais difícil ainda, porque tu colocar um sistema dentro de um têxtil que já tem os seus processos e ele acha ruim, né? Ele acha que tem que ser amanhã, sempre amanhã, né? De início, depois o cara vê que isso aí é a glória do negócio dele, porque sem isso não se tem glória. Mas assim, não fica um pouco mais difícil ainda ter que mudar o processo dele? Ou como que Não, na talvez... verdade, assim, talvez só não tenha me colocado. Quando você tem um processo, o seu processo já bem definido, né? Como vocês... Porque é o problema dos softwares, né? A personalização. Sempre personaliza, né? Cada empresa tem que personalizar daquela forma. Vocês tentam trazer meio que um método... Não, o CIS Têxtil ele é padrão.
É uma única versão, Isso. padrão, em cloud para todos os clientes. Então, nós não temos versões diferentes para cada cliente. Entendi. Né? Quando eu quis dizer o que é o importante, é o entendimento, primeiro, do processo, para que daí a gente saiba como encaixá-lo dentro do software que já existe. Certo. E né? que já é especial para texto. Exato. Esse é, vamos assim dizer, é o maior diferencial hoje, que até o Júlio vai comentar depois quando for falar de IA. Pelo fato de sermos uma solução verticalizada para o têxtil, nós não atendemos metalúrgica, nós não atendemos o têxtil em si. Certo. Então, não tem a necessidade de ficar customizando tanto assim o ERP. Mas, claro que a gente... Assim, nós somos o têxtil, a gente sempre sabe que um faz a gestão do seu... Eu falei de PCP antes, do seu PCP da malharia, às vezes com com um outro número ou com uma outra informação diferente de outro que faz a gestão, né? Perfeito. Então, essas nuances de mudanças e processos, essas sim a gente entende, compreende, traz ele para dentro do produto se o produto não atender algo, mas no momento que traz, ele vira padrão, né, para todo mundo. E a gente entende e tem percebido isso com os clientes, até pelos depoimentos dos nossos clientes, que no momento que a gente entrega uma solução que é focado para esse negócio a nível Brasil, mas única para todos, a gente ajuda todo mundo a crescer. Porque aquele processo bem definido de uma empresa pode acabar sendo utilizado por outro. Sim. E a gente começa a desenvolver esse ecossistema têxtil no Brasil, né? De gestão de processo e tudo mais. O problema de uma empresa vira uma solução a mais dentro do software, não é? Exato, Isso. exato. Perfeito. Né? Claro que isso tudo é fundamental justamente para esse avanço que está se tendo agora, né, a nível de inteligência artificial, porque inteligência artificial puramente sem dados e sem dizer como ela tem que trabalhar, né, como se fala aí no mercado de tecnologia, sem os prompts, sem os engenheiros de prompt, ela também não vai entregar as melhores respostas, né? Então, esse é um outro ponto de vantagem gigante da gente ter um ERP focado, sabe? E atender essas nuances diferentes que o Charles citou, que são as peculiaridades do jeito de operar de cada empresa, que a gente não quer influenciar para não ser do jeito bom que cada empresa entende o seu processo. Então, a gente precisa absorver essas nuances. Ao mesmo tempo, a gente precisa traduzir essas nuances para um modelo de dados, porque para traduzir processos para sistemas, a gente tem os dados. Então, ter uma modelagem madura é um passo importante e foi um pré-requisito importante para que o Sisteixo se estabeleça como uma referência para qualquer jeito de executar determinado processo. Então, ele consegue traduzir as várias formas de execução de um determinado processo para um mesmo modelo de dados. Certo. Isso é importante para a IA, mas também foi importante para ter um sistema eficiente em termos de gestão, em termos de custo operacional. A gente tem uma equipe enxuta que cuida de um sistema de maneira muito eficiente, porque a gente consegue traduzir as várias formas que cada cliente opera determinados processos para um mesmo modelo de dados que traduz isso e consegue representar isso na camada de processos. Né? E assim foram 34 anos até agora, né? Pois então, eu ia entrar na curiosidade aí, porque as pessoas gostam de saber, os dois já eram do têxtil antes, já tinham alguma familiaridade com têxtil? Eu acho que você sim, Charles. O Júlio não sei, não? Nada. O Júlio está se aventurando nesse... O Charles tem um sobrenome difícil também de se falar, né? Tem. Eu nem tive coragem de falar. Não tem. Começa do começo, então. Vai lá, Charles, se apresente aí. Então, é Charles Korndorfer. Ai, né? Gosto de falar legal o meu sobrenome porque eu tenho um orgulho dele, sabe? É uma coisa legal. pessoal. Isso é lindo. A gente tem a família tem a árvore genealógica para trás, até legal. o ano de 1300 alguma coisa. Então, que demais. E não tem muitos Korndorfers no Brasil, né? legal. Em Santa Catarina, se não me engano, são dois, eu e São mais exclusivos. Nossa, são muito exclusivos. Tem dois. Então, mas voltando agora da Sisteixo, né? Sim, eu comecei minha vida na área de TI, 18 para 19 anos, numa indústria de grande porte, de Jaraguá do Sul, a Duas Rodas Industrial. Eu digo assim que eu sou fruto de grandes mentores de gestão que a gente tem na nossa região. Que legal. Mais, claro, na região ali do norte, não tanto do Vale do Itajaí. No Vale do Itajaí eu tive também algumas ótimas experiências que me fizeram crescer como gestor, como profissional e como executivo. E daí lá fiquei nessa empresa por 1 ano e meio, quase 2 anos. E lá eu tive uma primeira experiência bacana
bacana de gestão que eles estavam no momento de virada de fazer a empresa crescer em 4 anos o que ela aconteceu nos últimos 70 anos, que é uma empresa indo para ser centenária, né? E daí quando a gente é 18 para 19 anos começa a olhar isso, plano 74. Aí, pô, o negócio é audacioso, né? E de lá, daí, então, eu acabei abraçando uma oportunidade, daí sim, no têxtil. Aí que eu comecei a minha vida aí na indústria têxtil, que foi na Marisol, em Jaraguá do Sul. E bem no período que a Marisol estava num auge, assim, de crescimento, né? E era uma das maiores empresas, né? Ainda é hoje, mas naquela época ela era muito forte. E daí, por uns 5 meses de Marisol, eles me convidaram. Charles, você não quer cuidar da unidade da Marisol Nordeste? Né? Fortaleza, Ceará. Eu tinha 20 anos para 21, queria sair de casa mesmo. Né? Ah, beleza. Aceito. Cheguei de meio-dia em casa, pai, mãe, ó, só para anunciar, eu tô me mudando pra... Como assim e tal? Não, eu tô me mudando, é faculdade, eu vou trancar e pronto, tá resolvido, né? E dali ali que eu digo que eu tive a maior bagagem de início, né? 20 para 21 anos. Isso foi em 1999, virada do milênio para 2000. Teve que mostrar resultado fora de casa. Exato, mostrar resultado fora de casa, aprender rápido de todos os processos da indústria têxtil. Estar sozinho cuidando da operação de TI da empresa lá, que lá já tinha mais de 1.500, 1.600 funcionários. Nossa. Tinha todos os processos do corte para frente, tinha todo o back-office para ter que cuidar. E assim, 99 não era a internet que é hoje, né, gente? Nossa, é verdade. Era aquele linkzinho de dados entre a Marisol Jaraguá e a Marisol Nordeste de 256K. Então, a gestão toda da área de tecnologia, em termos de colocar a tecnologia para funcionar dentro da indústria, estava comigo, sozinho lá. Né? 20 para 21 anos, foi uma oportunidade gigante que eu recebi na época dos gestores e agradeço muito até hoje para todos eles. E também lá a gente pude vislumbrar e crescer na questão de gestão de modelo de gestão, né? O seu Vicente Donini, ele aplicava um modelo de gestão fantástico dentro da empresa, de gestão participativa e tudo mais. E daí você aprender isso tudo aos 20, 21 anos demais, é muito bom, né? E dali em diante, para resumir um pouco mais a minha história e deixar o Júlio também contar, que senão eu não deixo, aí foi só no têxtil, né? Então, tive que voltar por causa da faculdade, não consegui transferir para lá. E daí voltei para a faculdade. No período que eu estava na Marisol também foi o período que eu casei. Então estava minha esposa e eu morando lá em Fortaleza. E daí nós dois resolvemos daí voltar. E daí quando nós voltamos, eu acabei abraçando o desafio dentro da... que antes se chamava Lunender, em Guaramirim, né? Hoje que é a Lunelli. E dentro da Lunelli também daí foi uma experiência fantástica ali de 10 anos, onde sou muito grato, né, a Lunelli por aquele período, porque todos os desafios e projetos novos sempre pediam pelo meu envolvimento ou me davam a oportunidade do envolvimento, né? Então, pude aprender muito e também, claro, entregar muito resultado para a Lunelli por 10 anos e daí, que no final das contas resultou com 28 anos de idade, assumir a gestão da área de TI da Lunender em Guaramirim, né? E depois disso, então, depois da Lunelli, aí foi 10 anos de Lunelli, 5 anos de gestão. Na minha cabeça, poxa, tinha algumas pessoas que eu via, às vezes eu como gestor da TI contratava para prestar consultoria e me ajudar em alguma coisa. Pô, esse negócio de consultoria é legal, né? Legal. Poder ir numa empresa, em outra empresa, em outra empresa, outra empresa e aprender um monte. Boa. E daí, então, que na época, eu pedi na época já era a Viviane Lunelli e o Denis Lunelli, olha, eu quero abraçar esse mundo diferente aí de consultoria e tal, então eu vou seguir um rumo um pouco diferente. Daí saí. E foi um período, assim, foi um ano, né, de serviço de consultoria, e daí surgiu uma oportunidade que também me chamava muito a atenção, porque eu não tinha experiência do varejo. Eu só era fábrica, né? Marisol, Lunelli, fábrica. Eu não tinha experiência do varejo. E daí, são conhecidos, eu acho, daqui da região, o Gerson Otto, o pessoal da Dudalina, né? E o Gerson, ele um dia me entrou em contato comigo e, Charles, a gente está precisando de uma ajuda na TI da Dudalina, mas não é consultoria, é gerir mesmo a área. E daí veio o Fábio, que na época era gestor de RH lá da Dudalina e tal, eles vieram conversar comigo.
E daí acabaram me contratando. Eu já abandonei de cara depois de um ano a consultoria e voltei. E daí tive um desafio gigante na Dudalina, que na época quando eu entrei eram, se não me engano, 40, indo para 50 lojas. E o seu Rui Rezi Souza, mas Charles, esse ano a gente quer chegar nas 100 lojas. E eu ali, uma TI que não estava estruturada para isso, e a empresa crescendo. E daí era botar tudo para rodar em pouco tempo, né? E daí foi uma experiência assim, fantástica, eu agradeço até hoje a toda a família Rezi Souza ali, a dona Sônia, o seu Armando, o seu Rui, que pelo o Gerson, que abriu as portas, o Fábio, pela oportunidade que me deram, porque daí foram 2 anos de muito crescimento, olhando fábrica, olhando varejo, olhando multimarca, olhando representante comercial, né? Por mais que era gestão de TI, mas você tem que entregar solução para tudo, né? Sim. Né? E ali daí participei, estive envolvido, né, na questão da venda da Dudalina e tudo mais quando aconteceu, e daí você acaba tendo uma experiência também com fundos de participação internacionais, que legal, né, onde eles fizeram uma diligência, e daí quando eles fizeram a diligência da Dudalina veio a cartinha da due diligence, tá tudo perfeito, não precisa mexer em nada em relação à TI. Pô, né? São 2 fundos bilionários que compraram na época. Então, assim, e daí dali, depois da Dudalina, teve por causa da venda, né, e tudo mais, acabaram me convidando para assumir toda a TI da Restock em São Paulo. Mas aí, momento pessoal, tinha acabado de me mudar aqui para Pomerode, esposa abrindo consultório, né, então, não, daí eu acabei não aceitando, resolvi ficar. Eu ajudei a Dudalina a buscar, então, não mais Dudalina, a Restock, né, a encontrar alguém que pudesse me substituir, e daí procurei também e acabei indo para a Malve. E na Malve tive a experiência de poder passar por um processo de implantação de um ERP de grande porte, SAP e tudo mais, então tudo isso foi agregando. Nossa. Né? E depois a Malve, vou voltar para a consultoria. Agora eu tenho bagagem de varejo, tenho bagagem de texto, tenho bagagem de indústria. Experimentei uns 3, 4 ERPs de mercado, SAP, implantação. E daí 2 colegas, assim, grandes amigos meus, que já atuavam com consultoria em gestão de TI, me convidaram para ser sócio com eles, na empresa deles, né? E daí foram 6 anos de consultoria. Só que nesses 6 anos de consultoria, onde é que eu caía? Empresa têxtil. Então era Kille, era Carsten, era Hering, né? E depois desses 6 anos de consultoria, aí veio o convite para assumir. Então, aí eu fecho agora o negócio. Veio o convite para assumir em 2022 a operação da Sistêxtil, né? Que eu já conhecia, já entendia por todo esse momento, por toda essa passagem minha em várias empresas e várias soluções de mercado, sempre me recorria. Putz, o Sistêxtil era melhor. Putz, o Sistêxtil era melhor. Putz, o Sistêxtil atende tudo. Isso é bom. Então, sempre me recorria a isso. Da parte de consultoria, eu avaliei muitos sistemas de mercado para auxiliar as empresas a fazer escolha de sistema. E daí sempre... Meu Deus, isso 10 anos atrás eu tinha no Sistêxtil, né? Então, essa confiança na solução Sistêxtil, mais o convite que me foi feito, né, na época, em 2022, com certeza, a gente tem a melhor solução de mercado para a cadeia têxtil tecnologicamente atualizado. Existem outras soluções de mercado, mas com o nível de aplicação tecnológica como nós temos, eu posso dizer com um certo orgulho que somos praticamente quase os únicos, né? Em termos de qual tecnologia utilizar. A gente está preparado para abraçar com tudo a inteligência artificial. A gente entrega uma solução baseada em Oracle Enterprise como banco de dados. As empresas podem crescer à vontade que não vai ter problema, né? Então, veio esse convite. E daí, em 2022, assumi a operação e de lá para cá a gente tem feito vários ajustes, reestruturações para poder seguir na visão do que a gente quer, né? Ser referência em conhecimento, em processo, conhecimento e tecnologia para a cadeia têxtil da moda. Que legal. E é isso. Perfeito, né? Que legal. Assim, desculpa, a história é longa, mas... Mas a nossa história é assim, né? Não tem como encurtar, né? Não tem como. Eu percebi que na tua história não teve moleza, né? Sempre não. Não é isso que deu. Era assim, eu tinha uma porta trancada, bem fechada. Eles, não, eu vou abrir essa porta. E todas elas ele abriu. Isso é uma coisa, às vezes, de perfil, né? De pessoal. Eu sempre tive para mim, assim, desde que eu me conheço como gente... você quer crescer? Assuma os desafios maiores. Então, né? Pode dar com a cara na porta, pode dar problema, pode dar errado, mas
quanto maior o erro e mais rápido você puder corrigir ele, mais rápido é o teu aprendizado, né? Então, vamos errar agora, né? Exato, né? E o Júlio caiu de gaiato ali na Cistêcio, não era do têxtil, Não. e da onde que veio o Júlio? Então conta pra nós um pouco. Zero experiência no têxtil. Tinha familiares que atuam no têxtil, aqui de Timbó, aqui da região, mas muito baixo conhecimento técnico e de processos no têxtil. O desafio que o Charles me apresentou quando a gente se conheceu foi muito enquanto você conhece e se aprofunda nesses processos, você traz a sua experiência Tu foi buscado, então, com esse objetivo já. Em produto, para que a gente dê os próximos passos dos nossos produtos nesse setor. E eu visualizei um potencial enorme. Eu vim de 4 experiências em startups amparadas por Venture Capital, então ambientes de alto crescimento, ambientes críticos, onde mudanças rápidas geram dificuldades também que precisam ser corrigidas e ajustadas muito rapidamente. E esses aprendizados foram muito bons para o meu crescimento profissional, mas eu não tinha encontrado uma oportunidade tão ampla de aplicar esse crescimento dos últimos quase 20 anos de experiência profissional com uma autonomia, com uma oportunidade tão rica quanto a que eu encontrei aqui na Cistêcio. A gente está em uma empresa de ERP que foi construída com muito conhecimento, e esse conhecimento se traduziu para as ferramentas, para a arquitetura de engenharia, para a arquitetura de liderança e de posições, né, arquitetura organizacional. Então a gente tem as pessoas certas para dar os próximos passos que o mundo está pedindo, e a gente tem a tecnologia certa para poder fazer isso. Então foi a oportunidade que eu visualizei de ter uma autonomia e uma oportunidade de aplicação muito bacana das experiências anteriores. E elas foram muito concentradas nesses temas, dados e inteligência artificial, especialmente nos últimos 12 anos. Eu comecei na área programando dentro da software house do meu pai, uma software house que desenvolvia sistemas para gestão municipal, sistemas de gestão pública. E eu comecei muito jovem, 14 anos, foi a primeira linguagem de programação. E quando eu cheguei no mercado, eu cheguei, de certa maneira, preparado para um certo nível de desafios que me esperava tecnicamente. Sim. Mas os desafios que realmente me chamavam a atenção desde que eu fui para o mercado eram muito mais os desafios de produto, de negócio, do porquê das decisões tecnológicas, e isso foi me movendo a tomar decisões e a aceitar os desafios certos para esse futuro. Então, eu passei por algumas empresas públicas, privadas, por 2 multinacionais, em uma delas por 7 anos, uma multinacional espanhola de consultoria em tecnologia, que me deu a oportunidade de liderar e colaborar com projetos grandes e com desafios também muito grandes, e esse aprendizado todo fez bastante sentido, me gerou algumas oportunidades, entre elas ali por volta de 2017, de empreender com inteligência artificial, de me aproximar da academia e da vanguarda da ciência no desenvolvimento desses algoritmos que são utilizados hoje para desenvolver modelos, para desenvolver soluções no mercado. Ou seja, só para interromper, o Júlio é modesto, né? A gente fala de inteligência artificial desde mais ou menos final de... O boom foi final de 2022, mas ele já vem com experiência em 2016, 15, 16, 17, né? Então... que foi a época que Deep Learning começou, Machine Learning com algoritmos mais profundos e mais escaláveis começou a ter impacto no mundo, né? Os papers de Deep Learning começaram a superar os benchmarkings de todos os outros algoritmos no mundo, e a arquitetura que a gente chama de Transformer, desculpa o tecniquez, mas que é a base de toda a GenAI hoje, IA generativa,
nasceu naquela época. Então, as bases para essa arquitetura nasceram ali por volta de 2017 e nos anos seguintes foram surpreendendo equipes de pesquisa, equipes de desenvolvimento de produto, e eu tive a oportunidade, graças a essa passagem por essa multinacional, de liderar uma operação, de criar uma operação focada em Big Data e inteligência artificial. E por 7 anos eu tive várias experiências muito bacanas, fiz muito networking, aprendizados, conheci pessoas muito melhores do que eu em diversas disciplinas, e isso me gerou uma vontade de dar novos passos. E a gente estava em um momento de crédito muito favorável no mercado ali naquela época. A gente teve um boom de investimentos em venture capital ao redor do mundo todo. E isso gerou o nascimento de muitas startups investindo em tecnologia de ponta para disruptar alguns mercados que estavam estáveis. E foi um tempo de experiências novas que eu aceitei passar por algumas dessas startups e foram experiências bem diferentes do que a experiência de consultoria. É muito mais hands-on, mão na massa, resolver os problemas em mais curto prazo, aceitar as situações mais críticas todos os dias e fazer as escolhas que fazem sentido, baseado em racionais que fazem sentido para o momento, mas visando um crescimento rápido, visando a continuidade de um ganho de mercado, que é o padrão que a gente vê de iterar, melhorar e avançar em toda a startup baseada em Venture Capital. Então foram 4 experiências, passei por uma startup que é uma multinacional de micromobilidade, tive experiência de ver isso de perto acontecer em outros países e participar presencialmente de uma expansão muito rápida. Depois tive uma experiência muito boa numa fintech, por último numa juristech muito grande no Brasil, e em todas essas últimas 4 experiências, somados aos últimos 3 anos da multinacional espanhola, focados em inteligência artificial, dados e plataformas de dados. Então, muito focado em como a gente traduz, né, esses processos que a gente falou que o Cistêxtil, no caso do setor têxtil, traduz para um software, como a gente traduz isso para decisões mais antecipadas, para uma supervisão e uma gestão mais ativa e mais preditiva nos negócios e para crescimento mais acelerado. Então, basicamente, em todas essas experiências, esse foi o grande foco. Uma mudança pessoal, que foi a esposa ter passado em medicina na cidade de Jaraguá do Sul, me trouxe para Jaraguá do Sul. Teve conspiração do universo aí. Teve. Teve. Sempre tem. Sempre tem. Chama Deus. E por contatos em comum, acabei tendo a oportunidade de conhecer a Cistêxtil e caiu como uma luva. Ele queria prestar consultoria para Cistêxtil. Daí, quando eu olhei assim... Quando me chamaram, eu pensei, poxa, eu acho que vai dar certo prestar consultoria para essa empresa que está querendo aplicar IA. Eu soube que queria crescer seus produtos, aumentar o portfólio de produtos inovadores, e eu, poxa, uma oportunidade de consultoria. E na primeira conversa com o Charles, eu vi que não era isso que eles estavam buscando. Eles estavam buscando uma liderança para o dia a dia. E foi muito bacana assumir um time muito diverso, com bastante conhecimento diversificado também. Então, a gente tem pessoas muito boas em fases específicas desses processos da indústria têxtil, o que foi reconfortante para uma pessoa que nunca esteve dentro da indústria têxtil antes. Então, eu fui conhecendo terminologias, visitando clientes, conhecendo contexto, entendendo pessoa, uou, que é as isso? dores. E foi uma oportunidade de, ao mesmo tempo, de me tornar aprendiz de um tema tão legal e tão importante, principalmente para o nosso país, né? O nosso país tem um percentual considerável de empregos e de produtividade baseada no setor têxtil. Sim. Ao mesmo tempo que eu tinha a oportunidade, estou tendo a oportunidade de aplicar essas experiências e junto, né? Muito colaborativamente, junto com um time fantástico da Cistêxtil. Essas experiências passadas, também no ano de 2017, aquele contato que eu citei com a academia, essa aproximação
eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos com um caráter mais científico. Isso gerou alguns convites para criar e coordenar MBAs pelo Brasil, e em 3 instituições diferentes. Eu permaneço em uma delas ainda, mas foram milhares de alunos, milhares de aprendizados e trocas graças a essa oportunidade também. E aqui na Assistência eu sou aluno quando eu falo de processo têxtil, e ao mesmo tempo eu estou super feliz em liderar um time muito bacana de tecnologia, de produto, de gestão de projetos, para tornar esse produto tão amplo, né, que é o Sistêxtil, em termos de processos, em termos de solução para negócio, um produto que avance ainda mais em impacto na indústria. E por um lado, isso é muito fácil graças ao contexto de muito conhecimento, muita documentação. E aí a gente pode fazer uma pequena ponte para o momento de IA generativa. A gente vive num momento em que em todos os dias e semanas, quem acompanha os fóruns, as threads voltadas para as notícias e atualizações de inteligência artificial, vê a velocidade incrível em que a acurácia e o poder desses modelos de IA cresce. Sim. E aproveitar isso hoje depende muito de contexto, né? A IA generativa, desde que nasceu ali, eu usando os primeiros modelos, o tataravô do ChatGPT, o BERT, que ainda não era um modelo tão... uma arquitetura tão moderna como a que a gente tem nos modelos hoje. A gente já tinha essa questão de... A gente depende do contexto. A IA depende de entender o contexto para poder te ajudar. E quando eu falo IA generativa, a gente não tem só esse tipo de inteligência artificial, né? A gente tem as outras formas de ver inteligência artificial, os algoritmos de machine learning supervisionados, não supervisionados, que também, junto com a inteligência artificial generativa, hoje permitem a gente usar ferramentas diferentes para causar impacto nas indústrias. E esse impacto necessita de dados de contexto. Aqui na Sistêxtil a gente está numa empresa vertical que, desde o seu nascimento, desenvolveu conhecimento e desenvolveu estruturas de dados, plataforma de dados, para traduzir esses processos em dados compreensíveis, padronizados, que quando a gente falou lá no início, né? Poxa, mas cada empresa pode conduzir um PCP, um MRP de maneira diferente. Mas a gente tem um modelo de dados que consegue traduzir essas várias maneiras em conceitos padronizados. E esses conceitos são os responsáveis por hoje a gente conseguir começar a criar uma inteligência artificial, né? uma arquitetura baseada em inteligência artificial que vai levar impacto desse conhecimento para o dia a dia da indústria têxtil. Traduzindo um pouquinho de números aqui do Júlio, assim, são números que às vezes podem não dizer muito, mas ao mesmo tempo mostram a questão da profundidade da vertical, né? Hoje o Sistêxtil ele tem mais de 7.000 funcionalidades para atender a indústria, a cadeia da indústria têxtil, né? Como eu disse, da fiação até o contas a receber. Então, imagina, mais de 7.000 funcionalidades atende tudo, né? Nossa. E tem o aprofundamento da estrutura de dados que o Júlio falou. Então, a gente está falando aí já de mais de 1.500, quase 2.000 tabelas de dados que cuidam disso tudo, totalmente integrados, né? Com os dados e as estruturas de informações e dados totalmente integradas. E só pensado na cadeia têxtil, né? Então, quando você coloca IA, ou as várias IAs, vários agentes que nós estamos estruturando e montando, em cima disso, a gente já entrega pronto, de certa forma, a IA ensinada para a cadeia têxtil. Né? E aqui que talvez esteja um grande diferencial nosso. Né? E só para voltar um pouquinho, só para parafrasear um pouco, eu falei, foi uma conspiração do universo, né? Porque finalzinho de 2023, nós apresentamos o planejamento estratégico para nosso conselho, né? Dizendo qual seria o futuro a nível de produto. Finalzinho de 2023, novembro de 2023. Olha, IA entregando os processos. Ok. Daí teve as questões de necessidade de investimento e tudo mais. E daí apareceu esse menino no meio do caminho, se mudando para Jaraguá, né? Com uma bagagem fantástica na parte de inteligência artificial, e daí as coisas casaram, né? Então, estamos aí agora... mas assim, deixando bem claro que a Sistêxtil não é Charles e Júlio, né? Sim, temos hoje 3 gestões dentro da Sistêxtil, o Júlio como tecnologia e produto. Eu assumo também um chapéu de comercial,
né? Então, eu ainda não tenho uma pessoa especificamente de comercial. Isso é algo que a gente deve estar construindo aí no próximo ano agora, para abraçar mais forte o crescimento que a gente está tendo e os desafios que estão aparecendo, que são vários. E temos uma gestão na área de serviços e consultoria e academia, né, que é o Luiz Carlos Monteiro, que tem 30 anos de indústria têxtil e de implantações de ERP em indústria têxtil. Que legal. E tem ali uma equipe já com mais de 10 pessoas somente com conhecimento na indústria têxtil para a gente poder ajudar, né? Sejam nossos clientes ou seja quem ainda não é. Né? Então temos essas 3 gestões, depois abaixo disso tem já um conjunto de lideranças, o Júlio mesmo já tem os seus POs, a sua liderança e coordenação, então a gente está com uma Cistêxtil já bem estruturada, são mais de... Na matriz são mais de 80 pessoas, aí se pegar os nossos canais ainda que a gente tem canais terceiros, né? Então a gente deve estar aí já beirando em torno de umas 120 pessoas vivendo e respirando o universo Cistêxtil. Que legal. E a nossa carteira de clientes hoje, o Cistêxtil está nas principais empresas de grande porte, né? Então é um ERP realmente que abraça muito facilmente as empresas de grande porte. Aí a gente está falando de Live, né? Que usa Cistêxtil na cadeia toda. A gente está falando de Capricórnio, Jeans, Denim, né? Eu acho que está indo para a segunda, se não a primeira, mas a segunda maior fábrica de Denim Jeans do Brasil. A gente está falando de Lunelli, né? A gente está falando de Karsten, que agora a gente fechou recentemente o contrato com eles, estamos em fase de implantação com eles. Estamos falando de Covolan, estamos falando de Mascarenhas, estamos falando... Quando a gente fala de têxtil, a gente pensa muito em moda, mas Sim, só o sim. paragliders é têxtil, fazer têxtil, paraglider. Aí você pensa na questão da criticidade e da qualidade da Sol Paragliders, do paraglider. Fala. Hã? Né? Então... Foi por causa de um trabalho que a gente fez para Pra Sol Sol. Paragliders que eu e ela se encontramos. Na que vida. bacana, que bacana, que bacana. Coincidência. Pois Verdade. nós estamos lá com o seu Ari ali dentro da Sol Paragliders e a Sol é um cliente fantástico nosso também e é paraglider, né? Então, estamos implantando uma empresa que produz filtros industriais para Vale do Rio Doce, para é têxtil. É né? têxtil. Né? Então, assim, quando a gente fala de têxtil, a gente frisa sempre cadeia da indústria têxtil e da moda, para não ficar aquela percepção apenas Que de é- moda, apenas de confecção, apenas né? de roupa. Né? É porque Como assim dizer. é incomum a gente pensar, mas já né? O têxtil já está englobando tudo isso, mas Sim. Como aqui é muita moda e muita costura e muita... É fácil pensar só em confecção, né? Sim, temos no Nordeste a Etical, que é etiquetas. Né? Então, Tá, mas daí aí qual vai. vai ser a hora que a gente vai falar assim, aquilo que eu quero saber? Então já pergunta, Eu vou já. perguntar. Dê exemplos para nós, assim, de como realmente essa inovação pode mexer na vida nossa, do têxtil. O têxtil Posso implantou falar do agora... comercial e daí tu entra Vai, no produto? vai, Sim. vai, Tá? Então vamos lá. Assim, quando a gente fala de inteligência artificial e processos automatizados, não para qualquer indústria, né? Não apenas para o têxtil, a gente fala em entregar uma solução para aquele que já está sendo hoje um dos nossos maiores problemas no mercado e que vai aumentar, que é a falta de mão de obra para a indústria. Certo. Ponto. Né? A gente não encontra mais com tanta facilidade analistas de engenharia de confecção, de engenharia têxtil, analistas de PCP, mesmo que saia do têxtil, analistas de financeiro, contábil, fiscal, todo mundo está vivendo isso, né? Todo e todo mundo quer, qualquer sociedade, seja um país, seja uma cidade, seja uma empresa, ela quer continuar crescendo, certo? Perfeito. Como é que eu cresço se o crescimento de profissionais... Como é que eu cresço assim se o crescimento de profissionais está assim? Isso. E se daqui mais ou menos existe uma pesquisa médica já que está sendo mantida por muito tempo, que está no portal médico The Lancet, que diz que em 2043 a população do Brasil começa a fazer isso daqui. Não só do Brasil, né? O mundo inteiro, né? Mas do Brasil já em 2043. Então eu quero crescer, o meu PIB quero crescer, a minha empresa quer crescer e eu não tenho gente. Vai ser com tecnologia. Né? E daí não tem como a gente não querer
dar essa solução desse problema para a gente precisa, é uma oportunidade, né? E daí que vem, poxa, a inteligência artificial está se falando tanto, mas nós temos que abraçar ela realmente para entregar como solução para vocês, que possuem empresa têxtil como vocês dois, né? Verdade. E como é que a gente pensa nisso? Aí o Júlio depois vai entrar mais na forma, mas a gente tem que entregar uma solução que comece a executar os processos que esses profissionais que nós não temos mais no mercado, Executaria. né? Tem que entregar. Claro que sempre vai existir a pessoa que vai cuidar da sua engenharia, do seu PCP, do seu apontamento de produção lá na fábrica, da sua estamparia, do seu bordado, sempre vai ter. Sim. Mas vão ser menos, porque não tem mais esses profissionais. Então, esses profissionais, eles cada vez mais vão ser os cuidadores das inteligências, das IAs, dos agentes que executam as coisas dentro das nossas empresas, e a gente tem que entregar a solução. E daí que vem a Systeste, que desde o nosso planejamento em 2023, agora a gente está acelerando bastante isso, onde a gente acabou de patentear e registrar e tudo mais o nome do produto de IA que vai estar complementando ao ERP Systeste, né, que é a CISA. Não foi um nome assim que veio, né, a gente acabou contratando 2 agências de marketing, fizemos um estudo de nomes, nomenclaturas que casem com o nome Systeste, sejam simpáticos ao cliente, né? Sim. Temos já a carinha da Cissa também, que uma hora nós vamos divulgar. Isso é legal. Temos a Identidade. persona da Cissa, a carinha, a As pessoas identidade gostam dela de se já. identificar. E agora a gente está trabalhando muito forte a questão técnica de botar isso para funcionar, né, Sim. Júlio? Então é isso, assim, de que eu posso falar até agora, mas o Júlio agora eu acho que pode comentar um pouquinho mais sobre como isso vai funcionar, na verdade. Boa. É isso. Bom, parte desse crescimento no qual eu estou inserido desde finalzinho de janeiro foi crescer o nosso time e reestruturar toda a nossa operação para um conceito de especialidades. Então, times menores baseados em especialidades de negócio. E quando a gente volta para o contexto da IA, a IA precisa de contexto, né? Ela absorve contexto e problemas para ela executar tarefas que a gente executaria. E utilizar outras IAs, utilizar automações de engenharia de software e outras funcionalidades do mundo de tecnologia. E dentro desse mundo de contexto, a gente remodelou esses times para que os times tivessem uma configuração voltada para o conhecimento. E como a gente tem uma base de conhecimento muito vasta na Systeste, parte desse investimento nosso está sendo em organizar isso numa arquitetura de software, numa arquitetura de engenharia de software que consiga disponibilizar numa plataforma de dados, com catálogo de dados, com governança, uma tradução para as IAs do significado desses dados, do contexto ao qual o dado está inserido, para que quando a gente entre no mundo de um agente, né, que é uma palavra mais conhecida por todos, né, um agente, um assistente que ajuda pessoas a serem mais eficientes, a conseguirem ter uma produtividade maior. Esses agentes estão inseridos numa arquitetura que a Systeste criou e está evoluindo, que é uma arquitetura que a gente chama de multi-agentes. E essa arquitetura, além de dividir as jornadas de problemas e necessidades do contexto do setor têxtil em partes menores, orientadas a grupos de conhecimento, a categorias de conhecimento, ela agrupa as principais ferramentas que estão à disposição dessas IAs. Então, algumas ferramentas são simples automações de tela, outras ferramentas são modelos de machine learning preditivos, outras ferramentas são modelos de classificação de situações e cenários. Esse conjunto de ferramentas, quando corretamente catalogados e disponibilizados numa arquitetura de software para cada agente de maneira organizada, consegue alimentar esses agentes com um poder de ação que é capaz de executar o que o Charles disse, de a gente conseguir fazer mais com menos dentro da indústria têxtil. Esse é um ponto, produtividade, né? Um outro ponto, quando se fala sobre os impactos desse produto, né, da CISA, a gente está falando de visualizar com mais acurácia ainda o futuro. Então, a gente teve fases no mundo da tecnologia
com diferentes tipos de solução para tentar ajudar os tomadores de decisão a se anteciparem. A gente está na fase mais avançada de todos, que consegue consumir a maior quantidade de dados para tentar te desenhar esse futuro com a maior assertividade possível. Nossa. E é isso que a gente está construindo também, além do impacto em produtividade, antecipar mais as situações. Então, se a gente está falando de gestão de materiais, evitar a qualquer custo uma quebra de estoque, né? Uma ruptura de estoque. Se a gente está falando de APS, a gente está falando de ter a melhor gestão possível da mão de obra dentro do ciclo têxtil, né? E de confecções. Entre outras jornadas. O Cistêxtil, ele, além de estar mapeado em processos, a gente tem um mapa de conhecimento do Cistêxtil hoje muito bem estruturado, a gente criou uma estrutura voltada para as jornadas que ocorrem. O que é uma jornada? É uma sequência de atividades para se obter um desejo, um objetivo, ou se eliminar uma dor no dia a dia da indústria. Então, a gente organizou essas jornadas e toda a nossa arquitetura de engenharia de software, de engenharia de dados e de inteligência artificial está sendo criada baseado nessa divisão e nesse conhecimento organizado. Isso é o benefício de a gente estar em uma empresa de ERP vertical. Então, a gente tem o conhecimento organizado e a gente está transformando isso com talentos em tecnologia que sozinhos em um ERP genérico estariam tendo 100 vezes mais dificuldade em estabelecer quais são as jornadas, em construir ferramentas especialistas para essas jornadas. Então, esse o nosso potencial e o nosso diferencial hoje. Assim, indo daí agora para a resposta mesmo da tua pergunta. A gente falou o que né, que eu falei, que é a CISA. O Júlio falou como nós vamos fazer e entregar. E o quando, então, que é a sua pergunta, né? Quando? Eu ia dizer, a CISA não está trabalhando ainda. Não, está trabalhando internamente. Já está em protótipo. E daí, assim, pegando a sua pergunta sobre quando, 2026, ou seja, início do próximo ano, a gente deve estar lançando os primeiros agentes CISA, né? Estamos iniciando, já temos alguns protótipos para a área de compras, alguma coisa para a área produtiva, que estão executando e rodando bem. Estrategicamente, a gente vai lançar algo mais bem consolidado e melhor mapeado e desenhado como produto, então, início de 2026. E daí vocês têm a sorte, a felicidade de serem o primeiro canal de comunicação que a gente está falando da CISA, né? Porque até agora, que honra. Até 1-2 semanas atrás ainda era muito segredo, mas no mundo de tecnologia hoje em dia eu acredito que as grandes empresas, né, de tecnologia do mundo, quando a gente fala de Microsoft, Google, Apple, você vê elas todas já falando dos seus lançamentos futuros meio ano, um ano antes, né? Até porque isso é uma forma de fomentar, né, o mercado para direcionar, para ajudar e aí a esse caminho, né? Afinal, o que melhor se os próprios clientes virem para nós e, poxa, eu quero também testar, eu quero ver o protótipo. E se prepararem para isso, né? A gente não está preparado, mas espera aí, o ano que vem, no começo do ano, eles já vão estar lançando. Então, a gente tem esse tempo até lá. Exatamente. Né? É bem isso. Então, as grandes empresas de tecnologia no mundo ensinam isso, que você não pode mais ficar guardando um produto para ser lançado lá na frente. Né? Quem mais faz isso, bem ou não tão bem, é o nosso Elon Musk, né? Explode foguete para todo lado dizendo que está indo para Marte, mas enfim, então, mas a gente nos dá segurança de já anunciar e anunciar aqui junto com vocês, que é da CISA, pelos protótipos que estão acontecendo, né? Por tudo que a gente já está vendo que está funcionando com ela. E assim, o mais importante que tem que ser entendido, a CISA e os multi-agentes, todos os agentes que a gente for lançar e desenvolver, eles não vão conseguir fazer nada sozinhos se os próprios clientes já não estiverem, sejam os clientes atuais ou os prospects, não estiverem já utilizando o Cistêxtil como ERP, alimentando essa estrutura de dados, utilizando os processos ali dentro. Tem que ter um começo, né? Tem que ter um começo. Da IA, né? Exato. Então, isso... Quando vem um cliente novo, eu já quero utilizar a CISA de cara. Não, peraí, continua tendo a fase de implantação do ERP, da estrutura de dados, né? Claro que isso com o tempo depois vai sendo mais ágil,
né? Sim. E quem sabe um dia a própria Cissa vai aprender como os processos do cliente funcionam, já vai parametrizar todo o sistema e já vai treinar os usuários daquela empresa sozinhos, né? Eu diria que isso é uma visão que a gente tem. Mas... O treinamento é um braço Sim. que é muito, né, vai ser muito bem explorado, né, por essa tecnologia, não é? Sim, hoje tem o treinamento tanto a nível de modelo, de você refinar modelos, e a gente atua nessa frente também, de refinar modelos para o seu contexto, de maneira geral, para que Sim. eles tenham Tipo a personalização, né? uma acurácia melhor quando eles são acionados nesse contexto, nesse cenário, quanto os treinamentos que a gente chama de engenharia de prompt, RAG, e bases de dados e ferramentas que se conectam para aumentar o poder de uma IA generativa. Então, a gente está atuando em algumas dessas frentes. E a gente está se aproximando também da academia para que a gente tenha uma velocidade maior dos itens desse desafio que estão ali na fronteira de vanguarda com a ciência, que são algoritmos fora do mundo de GenAI. Então, a gente está falando de algoritmos para entender cenários do texto e traduzir ou projetar o futuro desses cenários. A IA generativa por si própria, na página do ChatGPT ou de outro provedor, ela tem um potencial enorme. Mas quando ela está municiada e conectada em arquiteturas que trazem essas ferramentas, esse contexto específico, em uma plataforma de dados que consiga dar o alimento de toda IA, em uma engenharia de software que monitore a segurança da informação, que monitore a segurança dos dados que estão sendo trafegados ali, que também ajude a barrar entrantes maliciosos que usam engenharia de prompt, que usam outros artifícios. Parece o cenário perfeito, não é? Exato. Então, construir um produto baseado em IA generativa ou em machine learning requer todos esses cuidados. A gente tem protótipos positivos, MVPs positivos, validando em clientes, mas a gente está na jornada de construção de uma plataforma robusta. A gente vai ter passos em alguns módulos, vai ter outros passos em outros módulos, mas a nossa visão é que todas essas jornadas e processos que o Cistexto domina, em algum momento estejam também amparados e potencializados por IA. Assim, eu pensei quando você estava falando, você comentou de estoque. Deixa eu dar um exemplo, aí tu me corrige se eu entendi direito na prática. Ela vai fazer uma gestão de acordo com os dados que ela aprender daquele cliente, no caso. Então, vamos lá. Tem um histórico de estoques, de vendas, de consumo, de etc e tal. E a parte do prever o futuro, né? Então, Cissa, para os próximos 6 meses, se eu quiser crescer tantos %, essa nossa gestão de estoque da forma com que é feita, eu vou obter sucesso? É mais ou menos nessa Podemos linha? colocar como usuária de texto já está gerando as perguntas que a gente precisa testar. É exatamente Mais ou isso. menos. É conectar contextos que se complementam, porque você nunca faz uma gestão acurada de estoque sem prever a sua demanda, por exemplo, sem entender qual a sua capacidade. Mais fornecedores, né? Se precisar colocar mais fornecedores. Isso. Ou... Exato. Isso não é sonho que isso, legal. porque não é bem porque isso. tipo assim, até aí, por exemplo, né, Foi só quase que a gente já tem essas informações, né, com um software normal, né, mas isso pode ser potencializado demais, Vai né? ser mas potencializado precisa muito, uma sim. pessoa ir lá, Estudar Tirar o tudo. relatório, tirar o relatório, analisar, estudar. Boa. né? É bem diferente. Tirar o diferente, relatório, bem diferente. E às vezes analisar, essa pessoa cruzar. nem existe. Não é? Exato. Isso. Na verdade, sim, né? Não é sonho, é plenamente possível. No momento que todos os agentes CISA entenderem como na sua empresa você executa os seus processos e como você atende o mercado e quais são as necessidades que você vai apontar que você quer atender no mercado nos próximos 6 meses, ela vai te dar uma resposta com uma assertividade e de uma maneira rápida e imediata que
dificilmente você conseguiria, analisando vários BIs, relatórios, Justamente. gráficos, números de mercado. O ser humano também já tem o emocional, ele analisa não só racionalmente. Às vezes ele já quer aquela resposta, ele vai olhar por Não, aquilo. e o dono da fábrica que paga o boleto, ele vai ver relatórios de uma forma diferente do que aquela outra pessoa, ou a IA, que não tem o sentimento naquela fábrica, o sentimento do risco, A o emoção. sentimento... exatamente, Ou né? seja, vai ser plenamente possível. Então, a resposta para você é sim. Claro que a gente tem que fazer um alinhamento de expectativa dessa história toda, Sim, né? sim, aham. A empresa, um cliente nosso utilizando o Systestio, tem que estar já utilizando dentro de fluxos padrões dentro do Systestio, de uma Sim. forma que ela tenha um aprendizado mais rápido. Tem que ter pessoas que trabalhem com a CISA, que saibam como exatamente tem que perguntar, saber fazer as perguntas é fundamental. Pergunta não tão bem feita, às vezes pode vir uma resposta não tão bem, muito clara. Sim. Claro que o que está dentro do processo ela vai saber responder. Agora, você daí tem que conseguir juntar isso tudo, né? Estrutura de dados, conhecimento de quem vai cada vez mais utilizar a IA, né? E o que afinal essa pessoa quer abraçar no mercado, né? Então, muito se fala às vezes a IA vai substituir totalmente a mão de obra. Vai substituir, mas não é uma substituição da mão de obra desempregando, é a substituição da mão de obra que já não existe mais. Exato. Certo. Né? E Ela vai preencher uma lacuna. vai preencher uma lacuna, exatamente. E tudo para chegar justamente nisso, né? Agora, quem souber fazer as perguntas certas para a estrutura CISA que ela tiver junto com o Systestio, vai estar talvez mais à frente um do outro. Penso assim, né, também, né? Vamos lá, um site. Câmeras, né? Veste a peça, filma ela, já sai a ficha técnica, quantos botões usa, quantos caseados tem, qual que é a tabela de tamanho, né? Eu fazia Qual essa parte demanda. de custos Pois das é, peças. isso aí é um cadastro de produto que tem que ser muito bem elaborado, né? Tem que ser muito bem Claro. pensado. E às vezes, né, um detalhe ou outro inviabiliza uma produção, Sim. né? Um E às vezes erro você não coloca... inviabiliza o custo E da as- peça. Exato. Então tem várias possibilidades, né? De repente até sugestão. Se você eliminar esse material, você consegue melhorar o custo dessa peça em tanto. A gente Sensacional. consegue Exato. atingir mercado A, B, C e D, né? Aham. E, tipo, infinitas possibilidades, Infinitas né? possibilidades. Eu consigo ver isso a partir de um cadastro de uma peça, né? Onde que depois ela já pode... Toda essa informação, ela pode gerar um monte de possibilidades de ações, né? Será que a gente Eu imagino deixa uma essa peça cena... pobre? Ah, não, mas a gente pode deixar essa peça mais rica? Eu imagino uma cena assim, a estilista perguntando, mas quem disse pra tirar esse botão? A Cissa. Cissa disse pra tirar esse botão, né? Exato. Ela mandou a imagem, a Cissa analisou, Brincadeiras entendeu, à parte. criou já a ficha técnica dentro do nosso módulo de engenharia do Não é? Systestio, Né? cruzou com as bases históricas de custos, já criou uma pré-ficha de custo, e daí já devolveu, esse botãozinho aqui, nós vamos trocar por esse daqui. Que tem no estoque, tá sobrando. Tem no Exato. estoque, foi usado numa peça passada e... Não perde visual, não Isso. perde, né? Então, Reduz o custo da peça dos seus 30 para 20 reais, enfim. Né? mil Então, coisas. Né? Tem um viés dos últimos anos das pessoas entenderem a IA como uma IA responsiva, né? Ela só reage quando a gente pergunta. Então, poxa, o que é isso? O que vai acontecer? Como eu vou fazer isso? Sim. E parte das melhores soluções atuais que estão sendo projetadas para o futuro, baseadas em IA, estão sendo voltadas para uma IA mais ativa. Mais Que soltinha. ela pode Que se perigo. que ela Isso é pode perigoso, se não. despertar baseado tanto em parâmetros quanto em responsabilidades e autonomias que a gente dê para ela. Sim, sim. Então, esse é um dos diferenciais competitivos que a IA generativa pode agregar nos negócios. A gente não precisa
visualizar uma IA apenas responsiva para o futuro. Sim. A gente também pode visualizar a IA como uma colega de trabalho que tem responsabilidades e que você Sim. ensina quais são suas autonomias e que ela cumpre isso de maneira recorrente ou observa cenários para te avisar e pedir sua ajuda para uma decisão em determinadas ações. Então, esse é um ponto muito importante. A gente esquece das coisas. Por mais que a gente tenha criatividade, por mais que a gente consiga ter um feeling, um sentimento, visualizando diversos cenários, a gente consiga processar muitas informações e tenha experiência, a gente falha, às vezes, na hora que precisa agir, no timing da decisão. E ter uma IA que tenha autonomia de agir sozinha, não somente quando é consultada, é um dos pontos, das vantagens competitivas que o mercado busca para o futuro. E a CISA, dentro da arquitetura da CISA, essa é uma parte importante, uma das partes que já estão sendo validadas, que é conseguir cuidar de cenários matemáticos, cenários metrificáveis Que demais. e, por conta própria, envolver pessoas quando precisarem ser envolvidas. Nossa, na gestão para Vai muito além. investimentos dentro da fábrica, né? Vamos comprar mais uma máquina, como é que... Nossa... Não, a gente não consegue nem Previsibilidade de pensar tudo que faturamento, esses jovens já pensaram para colocar tudo isso lá em Nossa prática. Senhora. Existe uma certeza de que as grandes bases de dados que vão permitir isso, elas estão basicamente dentro dos ERPs, dentro das empresas. Né? Então, existem, claro, soluções especialistas, que, por exemplo, nós não atendemos, nós somos ERP, mas, no final das contas, essas soluções especialistas colocam os dados delas dentro do ERP. Sim. Né? Então, no final das contas, o que a gente, como uma solução de ERP especialista, que conhece do mercado, com uma estrutura de dados voltada para o mercado, com processos voltados para o mercado, o que a gente vai poder entregar em cima de uma CISA, assim, vai ser fantástico, com certeza. E é o que a gente quer deixar de diferencial mesmo para nível país, sabe? A gente tem uma visão mesmo de querer ser referência, e a gente está traçando esse caminho para isso. A Assistêcio já está no país todo? Estamos em 19 estados. Legal. Então, nós atendemos hoje a Assistêcio, ela é utilizada por em torno de 13, 14 mil usuários que utilizam o Assistêcio, né? Como são empresas todas praticamente todos os nossos clientes são empresas de grande porte, então a gente está falando de empresas sempre acima de 100, 200, 300 usuários. Então a gente está falando aí de pelo menos Deixa eu te interromper. 12, então. 13 mil pessoas que usam o Assistêcio em 19 estados no Brasil e estamos no Paraguai, né? Legal. Explica para mim uma coisa. Agora ele vai entregar o ouro. Será? Vamos ver. Você fala que estão mais focados em empresas de grande porte, né? Mas uma empresa de grande porte, ela já tem uma baita solução, né? Como tu chega e bota o pé na porta e diz, não, peraí, aqui eu tenho mais solução, eu tenho... Assim, Porque entregar faria uma... Aqui tem que cuidar para não entregar o ouro. Né? No momento que as empresas elas percebem e estão percebendo que soluções generalistas têm a sua dificuldade E suas limitações. e suas limitações de entrega dos seus processos específicos e casado a isso, a cada vez mais falta de mão de obra, então no final das contas é natural que a verticalização volte a acontecer. Eu digo volte porque no passado os ERPs eram muito verticais, voltados para determinados segmentos, né? Aí veio o boom dos ERPs generalistas, tentando abraçar todos os mercados, com muito sucesso, muitas soluções, né, tendo muito sucesso nisso. E agora, com o conhecimento do cérebro diminuindo pelo fato de não ter mais pessoas e ter que levar isso para uma estrutura de tecnologia, a verticalização está voltando. E daí eu acho que é ali que está o nosso maior diferencial e a gente está tendo gratas surpresas, né, de empresas. E quando a gente fala de grande porte, a gente não descarta as empresas médias e pequenas, né? A gente inicia com empresas de 10 usuários. Né? Legal então a gente comentar. a gente tem algumas empresas
na nossa carteira de clientes que estão lá com seus 10, 11, 12 usuários. Né? Então tem lá o seu analista de PCP, tem o seu analista de engenharia, Legal. tem a sua pessoa fazendo faturamento, tem aquela pessoa... Geralmente são empresas que não têm contabilidade interna, está terceirizado, mas tem ali o seu financeiro, que tem que montar uma DRE, que tem que entregar uma resposta para o seu presidente, para o seu dono da empresa e tudo mais. Então, a gente está em algumas empresas que começam aí nos seus 10 usuários. Então, quando eu falo de grande porte, é pelo fato de que o Sistêcio está preparado para as empresas de grande porte. Eu entendi dessa forma. Né? Deixar claro que estão preparados. Isso. Ótimo. E daí, chegar na porta das de grande porte, eu acho que não tem mais, talvez, tanta necessidade de a gente ficar batendo na porta de todo mundo. Porque a verticalização está voltando, né? Boa. Então, a gente está tendo gratas surpresas mesmo dos clientes começando a nos procurar, querendo entender, poxa, vocês têm uma solução completa que faz tudo. Eu tenho uma solução para cuidar do meu financeiro, uma outra solução para cuidar do meu contábil, aí tem um ERP que cuida da indústria, e vocês entregam tudo, então... As surpresas estão meio que vindo ao invés Que de ter que legal, correr que atrás. legal. Isso tá bacana agora. Estão sendo comprados em vez de se vender. Sim, tá Isso. legal. Legal. Tá bem bacana. Eu E quero tem uma ver. questão de eficiência também aí, né? É uma questão matemática. O RP especialista, o RP vertical, ele tem um esforço de adequação aos processos muito menor e uma eficiência em manutenção de software e atualização, né? Manter esse software atualizado com os parâmetros da lei, com as mudanças e inovações nos processos dos clientes. Então, esse custo de manter esse software atualizado para sua base, ele é muito menor quando você está olhando para uma única vertical. Você tem especialistas, você tem pessoas que conversam a linguagem do cliente. E quando você tem grandes empresas generalistas, você obviamente tem um custo operacional maior para manter um software desse. Isso implica em um custo recorrente maior, em um custo de implantação maior e todo o resto da cadeia e da jornada de um ERP dentro de uma indústria. Então, esse fator também é um ponto a favor na hora das empresas escolherem soluções hoje em dia. Isso deve estar sendo muito levado em conta. E um outro diferencial bacana nosso quando você fala de estrutura de tecnologia, estrutura do qual é a tecnologia que você está por trás, a gente está associado como parceiro, como partner, a um dos maiores players do mundo, que é a Oracle, né? Que tem ali uma parceria forte com a Microsoft. Então, quando você fala de, poxa, qual é a solução de ERP, de sistema de gestão para a cadeia têxtil que me permite crescer à vontade sem eu precisar me preocupar com o meu relatório que antes levava 5 segundos, agora está levando 20 minutos. Não tem muitas opções. Então a gente está num momento bacana, assim, por essa parceria. Somos uma empresa de nicho, focada no mercado, com células, como o Júlio falou, focadas nos processos de negócio, com um parceiro de player mundial nos ajudando, né? A gente o Sistêcio não roda naquele servidor que você precisa comprar, né? Ninguém precisa se preocupar isso com o Sistêcio. Ele roda na nuvem da Oracle, que está no caso da América Latina, está no maior fornecedor de data center da América Latina, que tem data centers em Vinhedo, em São Paulo, na Argentina. Quando a gente vai lá visitar, a gente está do lado de grandes nomes, inclusive do segmento bancário, que está ali dentro daquele data center. Olha o nível de segurança que a gente está dando, né? Verdade. Então, essa base tecnológica que a gente está sedimentado ajuda muito a gente poder entregar uma solução realmente de referência que te permite crescer. Né? Então, você pode crescer à vontade. A gente tem clientes de mais de 20 anos. Né? E essa sempre foi um diferencial da Sistêcio, não só de agora, de muito tempo. Já nasceu ali? A atualização tecnológica, né? Ela sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Então, desde aquele tempo do caractere até, entendi, né? Entendi. Então, isso é uma coisa que o fundador da Sistêcio, o Pedro Paulo, ele sempre foi muito corajoso, eu digo. Por quê? Porque no momento que você, como empresa de software, como uma empresa de tecnologia, diz, eu vou atualizar a minha tecnologia, eu preciso fazer com que todos os clientes comprem essa ideia. E daí que eu digo que também os clientes da Sistêcio são muito parceiros, porque foram 34 anos onde eles compraram sempre a ideia de atualização tecnológica. Para evoluir junto. Para evoluir junto, né? Então,
Já em 2012, a Assistência estava indo para uma tecnologia web cloud, que se consolidou em 2017 e 2018. Quem é que hoje, em 2018, já entregava um ERP voltado para a cadeia de texto todo web, todo cloud, né, com uma estrutura dessas? Verdade. Então, essa coragem de sempre atualizar tecnologicamente e fazer com que os clientes abracem a causa, fez com que a gente pudesse estar nesse momento agora, né? Legal. Acho que é isso. Fantástico. Uau. Né? Cabeça ferve, Não né? é? Vendo tanto, escutando tanta tecnologia. Meu, gente, que sensacional. Tô esperando ouvir falar da Cissa por aí, né? Sim, que a gente sim. fala com tanta fábrica, com tantas pessoas. Na hora que a legal. gente lançar a carinha dela, daí a Que gente manda já uma mensagenzinha no WhatsApp de vocês ali. Ó, tá aqui a Cissa. Muito legal, muito legal. A gente tá caminhando para o final da nossa conversa, infelizmente. Passa muito rápido, né? E o que a gente esqueceu de falar da Cistêxtil, que a gente poderia contar ainda pro pessoal? Ou... Agradecer aos colaboradores. Pois é, né? Que legal. Fica lá em Jaraguá, a sede. Sim, vamos falar então. A Assistêcio, ela está em Jaraguá do Sul, né? A sede é Jaraguá do Sul. Temos profissionais, né, Júlio, espalhados aí no país também, né? Porque, no final das contas, hoje a gente tem um regime de trabalho híbrido, né? Onde a gente também tem profissionais em outras cidades. Temos canais, né, de atuação junto conosco. E assim, realmente, hoje a Assistêcio é o que é, graças aos nossos colaboradores, aos nossos clientes principalmente, né? Então, venho muito sempre de uma ideia de uma gestão que a gente chama da gestão dos 3 Cs, né? O colaborador, o C do colaborador, deixa o C do cliente feliz, que daí deixa o C do caixa alimentado e daí tem o ciclo, né? Então, é graças a esse ciclo, quando você junta colaborador, cliente, que daí gera o financeiro, é que a gente está crescendo, como qualquer empresa, quando começa a ter esse tipo de visão, né? E o agradecimento sempre é a eles. Principalmente clientes, colaboradores, né, parceiros também, os nossos, seja uma Oracle, ou seja os parceiros que cuidam da parte de infraestrutura de alguns dos nossos clientes, a gente está aí por causa dessa turma, né? E, assim, o que pode se esperar da Assistêcio mesmo como futuro vamos poder contribuir cada vez mais para o têxtil aqui a nível do nosso país e quem sabe fora, né? Já temos um cliente no Paraguai, talvez está vindo outro, talvez logo. Então, é aquilo que a gente almeja como propósito, sabe? Não é uma questão só de visão ser referência, mas como propósito mesmo poxa, o nosso têxtil no Brasil ele está tão suado, né? A gente está sofrendo tanto com o pessoal de fora, com um governo que não ajuda, né? E Merece uma solução boa. Merece uma solução boa para a gente poder alavancar e ser diferencial a nível país, né? E é isso que a gente tem como, poxa, queremos estar lá e queremos ajudar o Brasil nisso, sabe? E falando na turma, a turma cresceu bastante, né? Mais ou menos 40% de crescimento no time esse ano. Sim. Juntando perfis muito complementares ali, de pessoas que agregam bastante, mostrando que a Assistêcio não está investindo apenas na célula de inteligência artificial ali. Ela está investindo na continuidade, na perpetuidade. Sim. Na melhoria contínua do seu ativo principal, que é essa estrutura de dados, o software, o ERP, as pessoas que estão fazendo frente aos clientes. Então, a gente está sempre atento às possibilidades de melhoria em todo o modelo de negócio, em estar mais próximo, ter o melhor relacionamento possível com essa base de clientes, desde os clientes mais antigos que visitam a Assistêcio ali, é tão bacana saber que começaram há tanto tempo, a novos grandes clientes que estão chegando nesses últimos 2 anos aí. Então a gente está bem feliz com essa turma que está crescendo bastante para que a Assistêcio consiga entregar não só IA.
E eu acho que quando a Cissa começar a trabalhar aí, que tu vai ter trabalho, Júlio. Porque aí vai ser Tá de muita boa. informação. Aí nós vamos ter que colocar a Cissa também para fazer alguma coisa interna, né? Já Não só para, é. né? Então, Vamos ter que colocar uma Cissa braço direito do Júlio. a gente fala tanto de Cissa, mas no final das contas somos todas pessoas que utilizamos isso, né? Sim, Então, sim. Criamos a Academia Cistêstio também no ano passado. Com isso a gente acabou trazendo jovens e formar eles, né? Então, remuneramos jovens por 6 a 7 meses para ficarem dentro de uma sala de aula aprendendo o que é Poxa, legal. cadeia têxtil, o que é tecnologia, o que é o cistêstio, né? Agora acabamos de formar os últimos 10. Enfim. Não tem mágica. Baita Essas pessoas não oportunidade. vão surgir do nada. Então, Não. alguém tem que Tem que incentivar, tem que fazer né? frente, exato. Isso aí. Né? E os jovens estão aí. Né? É uma geração com um perfil diferente, né, dos nossos aí de 40 a mais, mas estão ali querendo aprender, estão querendo contribuir da sua maneira de e às vezes de uma maneira ágil, né? O pessoal comenta, o nível de ansiedade é alto, entregou uma coisa agora, já quer feedback 2 horas depois. Mas é assim, né? É ali que você tem velocidade de entrega, né? Então, Vamos aproveitar esse bom deles também e voar, né? Exato. Então, é isso, gente. Eu acho que assim, de cistêstio, um pouquinho que a gente podia falar, né, Júlio? Nossa, sensacional, muito bom. E realmente, assim, a abertura aqui com vocês, fantástico, né? Nossa, a agradecer. gente que agradece tanta novidade, conhecimento, né? A gente fica muito feliz. Cada ferramenta, cada consultoria diferente, cada pessoa que abre um pouquinho aqui do seu coração para o outro poder acertar ali, a gente fica felizão aqui, porque a gente sabe que a pessoa vai assistir, vai gostar, vai servir, vai mandar para outra pessoa e assim a gente vai com a nossa corrente do bem aqui, né? Inspirar, né? Unir, instruir e inspirar, né? Boa, Júlia. Massa. Eu gostei do Leão. Vice? São os 3 pilares que a gente fundamentou o nosso podcast. Se ele só existiria se tivesse um fundamento. A gente busca esses 3 objetivos em todo o podcast. Bacana. E é facilmente atingido. Facilmente, porque os convidados são sempre sensacionais, graças a Deus. Obrigado. Legal. Fico até vermelho aqui, o alemãozinho fica Não. Tá bom. Gente, muito obrigada, então, né? Poxa, E foi que um a gente prazer. possa aí se ver e conversar e ver as novas atualizações. E eu quero escutar por aí desse texto o que estão fazendo. Muito legal. Parabéns. Sim, a gente vai Obrigada. sempre se cruzar, né? O mundo não é tão grande bom. assim Não, mais hoje em dia, né? aham, exatamente. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem consultá-los, por favor, escrevam aqui, mandem suas dúvidas, né? Se eles não encontrarem, a gente manda para eles também, a gente sana essas dúvidas aí, ninguém vai ficar sem dúvida. E a gente marca todo mundo aqui, né? Tem o @ da Cistêstio, é Cistêstio. Sim, Cistêstio RP, @Cistêstio RP no Isso. Instagram, LinkedIn, né? LinkedIn é só procurar por Cistêstio. Tá fácil. Vai estar lá o nosso pessoal, tanto dentro do marketing como de marketing, recebendo as mensagens, nosso Legal. CS também, e respondendo e trazendo para a gente aí o que o pessoal tem de dúvida. Legal. Obrigada e até o próximo episódio, né? Obrigado. Valeu. 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 Tchau. Obrigado. Falou, obrigadão, gente. Que massa.